Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palestra da Semana da Engenharia de Controle e Automação do Inatel. É muito gratificante para mim estar aqui hoje como uma palestrante. Já tive do outro lado na organização, ajudando a elaborar os minicursos, a trazer os palestrantes. Então, agora é uma honra poder contribuir um pouco com as minhas experiências no dia a dia de vocês. Embora a gente não possa estar no formato presencial, que é como a gente gosta, estar ali perto do palestrante, poder tirar dúvidas, espero poder agregar bastante com vocês, com esse tema que eu trouxe aqui hoje. E como a gente não vai ter momento de tirar dúvidas, depois de tudo que eu trouxe, que eu vou trazer aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, beleza? Bom, o tema que eu trouxe aqui hoje para a gente falar na Semana do Controle e Automação é a engenharia de automação além do setor industrial. Então, beleza, sobre esse tema, o que a gente vai falar especificamente? É sobre os papéis de uma engenheira no mercado de meio de pagamento. Então, só falando um pouco sobre mim, né, da minha trajetória, eu me chamo Ana Flávia, tenho 25 anos, sou de Santa Rita do Sapucaí mesmo. Falando um pouco da timeline, em 2014 eu terminei meu curso de técnico de eletrônica lá na ET, comecei a fazer Inatel, entrei no segundo período para fazer engenharia de controle e automação. Em 2015 eu participei do evento que teve no Inatel, do Startup Weekend, que é um evento dedicado à inovação, empreendedorismo, um final de semana de total brainstorming para poder pensar em novos produtos, novos serviços que possam solucionar problemas de alguma forma para a sociedade ou para o mercado, né? Além de participar do Startup Weekend em 2015, eu participei da FETIM. Então, no início do ano, a gente fez a inscrição para o nosso projeto e no final do ano a gente apresentou o projeto HPN. E esse projeto a gente foi contemplado com o primeiro lugar de potencial mercadológico, ou seja, a aplicabilidade daquele projeto era muito grande para a gente conseguir colocar no mercado e conseguir vender aquilo. E aí, em 2016, além de querer participar mais dos eventos que o Natal proporcionava, eu quis ingressar em algo relacionado à parte acadêmica. Então, eu comecei a dar monitoria do Natel na disciplina de eletrônica digital, e também passei para ter uma bolsa de iniciação científica. Então, de 2016 a 2018, eu fiquei como monitora e também fiquei 2 anos seguidos com uma bolsa de iniciação científica no Inatel. Foi uma experiência super enriquecedora, porque eu tive muito mais contatos com o dia a dia de um professor, então, além daquilo que eu aprendi em sala de aula, eu replicava depois para os alunos na monitoria. Foi uma experiência, assim, muito boa. E aí, eu fiquei 2 anos lá na monitoria, depois chegou no meio do ano de 2018, eu já estava indo para P9 e eu precisava começar o meu estágio obrigatório, né? E aí foi quando eu já comecei a mandar meus currículos para as empresas e meu foco maior era fazer estágio em São Paulo, porque eu queria sair um pouco da zona de conforto, já ter morado em Santa Rita por muito tempo, ter feito ET, ter participado de várias atividades em Santa Rita e no Inatel, eu queria tentar algo fora para conhecer um pouco mais do mercado. E aí foi quando eu passei para o estágio da Cielo, comecei a fazer estágio na Cielo em volta de junho de 2018 e comecei a fazer estágio na área de inovação de produtos. Era um estágio mais administrativo, né? Era para dar assessoria para como a gente poderia desenvolver novos produtos digitais na empresa. E aí eu fiquei fazendo estágio lá durante um ano, e em 2019 eu concluí a minha graduação como engenheira e fui efetivada como analista lá pela Cielo. Lembrando que as empresas de tecnologia, não necessariamente quando você forma, eles te contratam como engenheiro. No caso da Cielo, eu era estagiária e me tornei analista de produtos. E aí, fiquei em 2019 como analista, e em 2020 eu fui selecionada para participar do processo de aceleração de carreira e desenvolvimento de liderança, que muitos conhecem como programa de trainee. Então, a Cielo tem um programa de trainee todo ano, no qual você fica um ano imerso em várias atividades que fazem com que você conheça toda a companhia, passa por todas as áreas, você tem contato com áreas de finanças, área de TI,
RH, área contábil, área de jurídico, área de desenvolvimento de produtos, área de dados. Então, você fica passando por várias áreas ao longo do ano. E isso faz com que você tenha uma visão mais holística de como funcionam os processos de uma companhia. Então, por isso que eles falam que é um processo de aceleração de carreira, porque você ganha uma bagagem muito boa. Então, em 2020, eu fiquei o ano todo pelo programa de trainee, e atualmente, né, em 2021, depois de ter finalizado o programa de trainee, eu fui promovida como Product Owner, ou seja, Product Owner é responsável por, no meu caso, por gerenciar o squad da tribo de produtos digitais da Cielo. Mas afinal, vocês podem estar um pouco na dúvida quando eu falo sobre os aspectos da Cielo, então eu trouxe um pouco para vocês do contexto do que é a empresa, né? Até para poder facilitar, para entender qual é essa empresa que eu trabalho. A Cielo hoje ela é uma adquirente. Adquirente são essas empresas que oferecem serviços de meios de pagamento. Então, não é só empresa de maquininha de cartão, é a empresa que fornece todo tipo de pagamento possível. Então, toda compra que você faz num site, que a gente chama de e-commerce, a Cielo faz o processamento daquele pagamento. Se você compra alguma coisa na loja física, quando você tem aquela máquina, é a Cielo que faz o pagamento. Se você tá pelo seu celular e faz alguma compra dentro do aplicativo, usando aquele cartão de crédito da carteira digital, a Cielo que faz o pagamento. A gente tem também um Smart Terminal, que é igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que tem vários aplicativos lá dentro, é como se fosse um tablet. A Cielo também faz esse pagamento. Então, hoje, quando a gente fala da Cielo como empresa de meio de pagamento, é qualquer tipo de pagamento, seja o físico, seja o online. E só trazendo alguns números aqui, né? Hoje a Cielo é a primeira adquirente do Brasil, é a maior. A gente é responsável pelo maior volume do mercado nas transações de pagamento. E pela Cielo hoje passa, para vocês terem uma ideia, 10% do PIB. Chega em torno de 630 bilhões de reais por ano. Ou seja, é muito dinheiro que passa, muito dinheiro que é processado para tudo que passa na máquina, a pessoa tem que receber do outro lado. E também é a 10ª marca mais valiosa do Brasil. Então, é um segmento que a gente não está tão acostumado hoje, quando a gente fala quando você está se formando, você pensa em engenharia e controle de automação, você não pensa em ir para uma empresa de meio de pagamento. Mas no meu caso, eu acabei indo para esse lado, né? E estou lá há 2 anos e meio quase. Falando um pouco sobre o que eu faço lá na empresa, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Hoje a Cielo tem um aplicativo, Cielo Pay, que os lojistas, né, até os próprios usuários podem usar esse aplicativo como carteira digital. E dentro desse aplicativo tem uma aba que a gente chama de mini apps, que são vários pequenos aplicativos que tem dentro dele, que é como se fosse um marketplace, que as pessoas podem entrar dentro desse ícone e fazer compras por lá. Aqui só trazendo um exemplo, né, do que é o que eu cuido. Por exemplo, hoje a gente pode fazer uma recarga de celular por dentro do app. Então, você escolhe a sua operadora, coloca o seu número e faz o pagamento. Então, a Cielo está responsável aqui por essa parte de forma de pagamento. Então, o resumo do que eu atuo na Cielo hoje é cuidar da parte de pagamentos dentro do aplicativo. Então, todos esses parceiros que a gente tem dentro do app hoje, né, dentro do nosso marketplace, no momento do pagamento, é onde a Cielo faz esse processamento e é o que o meu time cuida. Então, qualquer novo parceiro que entrar para o aplicativo, então, por exemplo, vou ter um mini aplicativo do Uber, que a pessoa pode pagar lá dentro. Quem vai fazer esse movimento é meu time. Eu vou ter o Spotify dentro do aplicativo da Cielo. Quem vai desenvolver o aplicativo do Spotify lá dentro é o meu time. Então, todo o desenvolvimento de um app, de um parceiro, dentro do aplicativo da Cielo, é o meu time que cuida. Legal? Bom, mas beleza, fora desse contexto de meios de pagamento, né? Quais são as atividades de um Product Owner? Como eu falei para vocês, eu sou uma Product Owner na Cielo hoje, e o PO, né? Para poder simplificar, o PO ele faz toda a gestão do produto. Então, no caso que eu mostrei para vocês desses mini apps, né? Desse marketplace que tem no aplicativo da Cielo, hoje eu faço a gestão desse marketplace.
Então, trazendo aqui em tópicos, né, o que que um Product Owner faz, para vocês entenderem um pouco melhor, tá dentro desse contexto aqui, dessa coluna do meio, o que que um Product Owner atua no dia a dia. Então, ele faz a interface com a área de tecnologia e de soluções, a gente fica próximo ao time de TI, até porque é o time de TI que vulgo meu squad, né, que é o time multidisciplinar que eu fico responsável. Eu fico sempre próxima deles para entender como vai ser aquele desenvolvimento, qual vai ser o tipo de solução que eles vão utilizar, qual vai ser a ferramenta, em quanto tempo a gente vai desenvolver uma integração com um parceiro. E a principal atividade é poder contribuir com o roadmap daquele produto, o backlog do produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de marketplace, ele sempre vai trazer, sempre vai ter outros parceiros que vão querer entrar. Então, trouxe um parceiro, eu já tenho que começar a pensar em qual outro parceiro eu poderia trazer para usar o meio de pagamento da Cielo. Então, é ter essa visão completa, se o produto, de fato, as pessoas estão sabendo usar, se está tendo algum problema de usabilidade que eu posso melhorar. Então, basicamente, fazer a gestão dele como um todo. Além também de definir todo o desenvolvimento de acordo com a metodologia ágil. Então, hoje a gente tem squads, a gente roda em sprints, tem os papéis da metodologia ágil dentro desse squad. Como eu sou Product Owner, tem o Scrum Master, tem os devs, tem os QAs. Pode ser que essas palavras que eu esteja falando estejam um pouco fora do contexto de vocês, por enquanto, né? Mas isso tudo que eu estou falando está de acordo com a metodologia ágil, que é um dos conceitos que a gente traz hoje na transformação digital. Então, uma empresa hoje, quando fala, putz, eu quero estar mais próximo da transformação digital. A primeira coisa que essa empresa pensa é trazer os conceitos da metodologia ágil, trazer esses papéis como Product Owner, Squad, Sprints, para dentro do dia a dia da empresa. E além disso, a gente faz também definição de métricas para entender se aquele produto tá valorizado, se as pessoas estão usando de fato. Então, isso é resumidamente o que o Product Owner faz no dia a dia. Mas também, além dessas atividades aqui do meio, eu trouxe um pouco para vocês dessa do Product Manager, que é um pouco do que eu faço também na Cielo, que é fazer essa interface com o time de marketing, pegar um pouco de feedback com os clientes, entender se está chegando alguma necessidade nova no mercado que eu posso trazer para dentro da Cielo. Então, por exemplo, se eu estou vendo que em outro aplicativo tem outras funcionalidades que a Cielo não tem ainda, eu posso coletar essas informações, essas referências no mercado, trazer para o meu time e falar, gente, eu estou vendo que o mercado está fazendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vamos trazer algo parecido para dentro do Cielo Pay? Vamos. Aí, junto com o meu time, a gente vê essa necessidade e começa a desenvolver essas melhorias dentro do app. Além disso, tem muito essa proximidade com a área de atendimento. Então, hoje, se o cliente tem alguma dúvida, ele vai ligar na central de atendimento, ele vai ter algum atendimento online, ele precisa passar para o time de atendimento qual é esse produto, qual é as possíveis dúvidas que um cliente vai ter. Então, pensa que o papel do Product Owner é muito estratégico, porque ele tem que entender as necessidades do mercado, ele tem que trazer para o time de TI para poder desenvolver aquilo, ele precisa comunicar às outras áreas sobre como que a gente vai vender aquilo, como que a gente vai dar suporte para o cliente se ele tiver uma dúvida, e pensar sempre em como fazer melhorias para o produto. Então, são desafios constantes que fazem com que você aprenda cada dia mais contexto de desenvolvimento de produtos, né? No meu caso, na Cielo, é desenvolvimento de produtos relacionados a pagamentos digitais, mas qualquer outra empresa também pode ter um Product Owner trabalhando com outros produtos. Pode ser produtos de banco, pode ser produtos de varejo, produtos de supermercado. Então, qualquer empresa hoje em dia, por exemplo, o Facebook, hoje tem vários Product Owners que cada um cuida de alguma coisa do Facebook. Um pode cuidar da parte do Messenger, tem Product Owner que cuida do Instagram, tem Product Owner que cuida só de stories do Instagram. Então, quando a gente fala de produtos, qualquer funcionalidade, né,
que aquela empresa tenha, vai ter alguém responsável por cuidar daquela funcionalidade barra produto. Beleza? Bom, mas aí vocês podem se perguntar, mas beleza, como que o engenheiro vai se encaixar nesse perfil de Product Owner? Porque se eu me formar no Inatel, eu vou querer ser um Product Owner. Porque é aquela frase que todo mundo diz, né? O engenheiro, ele é treinado para solucionar problemas e criar processos para resolver qualquer coisa. Então, se hoje vou começar a desenvolver um produto na empresa, você inicialmente tem um problema, você precisa entender qual é a necessidade de solucionar aquele problema, e você traz uma solução. No momento que você traz uma solução, você começa a criar um processo para aquele problema ser solucionado, e você cria as etapas de como você vai solucionando aquilo. Até fazendo um depara, para vocês conseguirem entender, é igual na FETIM. Na FETIM, hoje, quando a gente vai trazer um projeto, o que a gente faz, né? A gente faz uma pesquisa para entender quais tipos de soluções, qual tipo de dores os clientes têm, o que as pessoas estão precisando para a gente poder desenvolver. Então, a gente vai lá, faz várias entrevistas, né? Pensa em alguma dor em específico, e aí, com base nessa dor, a gente fala, beleza, vou construir tal aplicativo para resolver essa dor. Então, no momento que você fala, vou construir um aplicativo, você faz o quê? Você começa a ver quais ferramentas você vai precisar, qual tecnologia você vai precisar, se você vai precisar de algum hardware, de algum software. Depois você começa a desenvolver, e aí depois você vai fazendo o quê? Vai documentando aquilo e vai criando um processo para que aquilo fique, além de documentado, depois, quando você precisar criar novos produtos, né, você possa replicar isso, você precisa ter um processo mapeado. Então, como a gente é muito estimulado a fazer isso, pelo menos no Inatel, durante os 5 anos, você é estimulado a solucionar problemas, pensar nas ferramentas, documentar aquilo e depois replicar aquilo para ser usado sempre, né? Você criar um processo fim a fim, você acostuma a sempre, quando olhar um problema, já pensar numa solução e depois deixar aquilo documentado e criar processos para que aquilo tenha métricas, aquilo sempre ocorra de forma similar. Então, como o engenheiro ele tem muito essa mentalidade, dentro de uma empresa, um Product Owner precisa ter mais ou menos esse tipo de mindset, precisa sempre rapidamente já ver a necessidade, pensar na solução, já começar a desenvolver junto com o time e depois criar processos para que aquilo possa ser escalável, né? Então, esse é um dos principais motivos que as empresas hoje, quando precisam de um Product Owner, fala, cara, um engenheiro dá super certo nessa vaga, porque mesmo que o engenheiro não saiba ainda aquele contexto, né, ele vai fazer todo aquele processo que ele está acostumado. Vai fazer entrevistas, vai entender a necessidade do mercado, vai falar com os clientes, e aí vai começar a estudar algumas soluções, algumas tecnologias, para depois aplicar os processos. Eu, por exemplo, quando cheguei na Cielo, eu não entendia muito desse cenário de meio de pagamento, de cartão de crédito, que podia pagar pelo aplicativo. Eu não sabia um pouco dessa parte, mas eu tinha na minha cabeça aquilo que eu aprendi na Inatel, que é ouvir a dor do cliente, ver as melhores soluções e depois ir aplicando aquelas soluções para gerar valor para o cliente. Então, quando você tem essa mentalidade de criar os processos, mudando de produto para qualquer outra empresa, não é um processo tão difícil para o engenheiro pegar. Também o engenheiro pega as coisas muito rápido, né, gente? Convenhamos que nós somos fera nisso. Ainda mais no Natal, que a gente é bombardeado de novos desafios sempre. Sempre vai ter um projetinho para a gente fazer em cada período. Então, a gente está sempre tendo que mudar a chavinha ali para falar de assuntos diferentes sempre. Na FETIM a gente vê isso, né? Na FETIM tem várias soluções para diversos tipos de mercado, para qualquer tipo de setor, tipo supermercado, hospital, indústria farmacêutica, fábrica de alimentos, fábrica de carros. A gente está sempre acostumado a ter vários desses setores, né? Enfim. Quando a gente fala, então, né, hoje você se forma como engenheiro de controle e automação, você pode seguir por esse lado do setor industrial, caso você queira, caso você goste bastante desse lado, mas se você
como eu quis seguir para um lado mais de mercado, de negócios, um lado mais administrativo, quis trazer um pouco da minha percepção para vocês, de quais são essas vantagens da transição de carreira, essas vantagens de trabalhar numa empresa que tem esse modelo de metodologia ágil, que tenha Product Owner, que trabalhe com squads, que faça desenvolvimento de produtos digitais, não de produtos físicos, né? Então, hoje, no meu caso, eu não vou, às vezes o pessoal pensa, né? Ah, mas você fabrica a maquininha da Cielo? Não fabrica a maquininha da Cielo. Eu atuo nessa parte dos produtos digitais, mas não atuo na produção da criação da maquininha. Então, eu acho que são as duas principais diferenças, né? Você pode se formar como engenheiro e trabalhar na produção de produtos físicos, na parte mais do hardware, ou também trabalhar na produção de produtos digitais, produtos online e de software. Então, trazendo um pouco aqui de quais são essas vantagens que eu acredito, né, do porquê que você pode migrar um pouco para esse lado, né, de trabalhar mais em empresas de tecnologia e não de engenharia, seria, primeiro, conhecer novos mercados, sair um pouco daquele contexto de engenharia e conhecer outras empresas, às vezes mercado financeiro, mercado de investimentos, mercado de meio de pagamento, mercado imobiliário. Hoje, eu pelo menos vejo vários colegas meus do Inatel que formaram e foram para outros mercados para ter uma visão um pouco diferente daquilo que eles viram durante os 5 anos da faculdade. A gente tem muita base no Inatel para ter o conhecimento necessário da parte técnica. E aí, quando você conhece esses novos mercados, essas outras empresas que não necessariamente desenvolvem sensor, não desenvolvem aviões, carros, coisas do tipo, que é um lado mais administrativo, você não tem tanta dificuldade de se adaptar. Então, foi o que eu falei, putz, foi uma empresa que faz o processamento de pagamentos. Não tinha nada relacionado à parte industrial, mas vira e mexe, eu precisava saber algo mais técnico que as pessoas falavam, que eu já tinha um pouco de conhecimento pelo que eu tinha visto no Natel. Então, se alguém falava na empresa, né, na Cielo, dá para pagar à distância, só de você aproximar o cartão já dá para pagar. Putz, eu sei que a tecnologia RFID. RFID eu aprendi isso na Inatel porque eu usei essa tecnologia na FETIM. Então, embora o contexto mude, as ferramentas e as tecnologias são muito parecidas, beleza? O segundo ponto que eu acho que é muito vantajoso dessa transição de carreira é aumentar sua rede de influência, aumentar seu networking. Quando você vai conhecendo esses novos mercados, você vai conhecendo várias pessoas e vai pegando experiências dessas pessoas e você tem a possibilidade de ir crescendo cada vez mais, vai indo para outras empresas, vai adquirindo mais responsabilidades, e isso é muito bom, porque não adianta a gente ter todo aquele conhecimento técnico se a gente não tem uma rede de contatos forte que consiga te dar essa oportunidade para atuar numa grande empresa. Então, isso é muito importante hoje. Outra vantagem muito boa é que, como eu falei, a gente tem uma bagagem técnica muito boa, a gente sai do Natel com todo o conhecimento técnico super afiado, e para você, que a gente chama hoje de habilidades hard skills. É todo aquele conhecimento técnico que você adquiriu ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje eu tenho que ter muita interação com o time de TI. Eu, em si, não faço a programação, eu não faço o desenvolvimento. Mas como no Natel eu aprendi a programar, eu sei as lógicas, é mais fácil de eu conseguir conversar com mais propriedade com alguém que é do time de TI. Se eles vão me apresentar um fluxograma, eu consigo entender aquele fluxograma com mais facilidade. Então, isso facilita muito a comunicação entre as áreas, né, que tem habilidades diferentes, né. Seguindo um pouco nessa linha, né, a gente tem a parte de hard skills muito desenvolvida. Quando a gente fala de soft skills, que são essas habilidades interpessoais, para o engenheiro é muito mais fácil de adquirir. Então, a gente hoje consegue ter uma comunicação muito boa. Um exemplo que eu
tenho muito, quando eu falo que o engenheiro ele tem uma boa comunicação, é que no meu caso, quando a gente apresentava lá na FETIM os nossos projetos, a gente tinha que saber falar muito bem, saber vender muito bem o nosso peixe para as pessoas. Então, acho que isso agregou muito para quando você precisa ter essas habilidades interpessoais de falar com as outras áreas, convencer do porquê que você precisa fazer aquilo, do porquê que o seu produto é bom, de como você vai vender aquele produto. Então, ter essa boa comunicação facilita demais. Outra coisa que eu aprendi bastante lá no Inatel era quando eu tinha que dar monitoria, eu tinha que saber falar com uma didática muito boa para que as pessoas conseguissem entender o que eu estava passando daquela disciplina. Então, quando você vai aprendendo a falar de uma forma leve, você consegue também entender as dúvidas das pessoas e sanar aquelas dúvidas, isso vai ajudando você a adquirir melhor essas habilidades interpessoais. Sempre quando você, fazendo um depara na empresa, né? Sempre quando você for explicar algo para alguém, você tem que pensar que você está ensinando aquela pessoa. Então, você tem que saber não falar de uma forma tão técnica, para não ficar difícil, mas também não falar de uma forma superficial para a pessoa ficar sem conhecimento. Então, por isso que quando você conhece esses novos mercados, esses outros segmentos sem ser engenharia, você precisa desenvolver muito essa parte de ter boa comunicação, saber vender seu produto, ter umas habilidades comerciais e saber se relacionar com pessoas que sejam de áreas diferentes da sua. Você precisa saber conversar com alguém que é advogado, precisa saber conversar com alguém que é da área de TI da sua empresa, com a área de marketing, porque todo mundo ali teve formação diferente. Não adianta você falar de engenheiro para engenheiro, porque teve pessoas que fizeram marketing, tem pessoas que são da RH, fizeram psicologia, então você precisa saber adequar essas linguagens. E, querendo ou não, quando você está no dia a dia da faculdade, você fala ali de engenheiro para engenheiro, às vezes está falando num nível tão técnico que depois, para você passar aquilo para outras pessoas, as pessoas ficam sem saber o que que é. Então, por isso que eu falei da questão da fetinha. A fetinha é um ponto muito importante. Quando a gente apresenta o nosso projeto, a gente não apresenta ele no nível técnico para as pessoas. Se vai, tipo assim, a sua família, a sua avó ver seu projeto na FETIM, você tem que falar de uma forma clara que ela consiga entender. Na empresa é a mesma coisa. E por último, mas não menos importante, porque que eu acho que é uma vantagem dessa transição de carreira, porque a pretensão salarial no setor financeiro pode ser maior. Então, quando eu falo no setor financeiro, é tanto empresas do mercado de investimentos, do mercado de capital, mercado de crédito, mercado de meio de pagamento, todas essas empresas que trabalham com o dinheiro em si, o dinheiro físico ou o dinheiro online, que são responsáveis por fazer gerar essa economia no país, o nível de exigência, né, de conhecimento dos profissionais são maiores, eles precisam que as pessoas tenham mais conhecimento e, consequentemente, a remuneração é bem melhor. Então, você consegue sair da faculdade e ter um crescimento um pouco mais acelerado. Beleza? Bom, vocês ficarem empolgados com essas vantagens que eu trouxe para vocês. E também, só trazendo aqui, né, o porquê que tem tantas dessas vantagens, e até linkando um pouco do porquê que a pretensão salarial é maior, porque hoje as empresas apostam muito em quem tem conhecimento em transformação digital. Então, por que que as empresas valorizam tanto essa mudança hoje em dia? Por que que se fala tanto em transformação digital? Que as empresas hoje precisam adotar esse conceito, a gente precisa deixar tudo no modelo ágil. Por que que isso é tão valorizado hoje? Porque eles pagam tão bem os colaboradores que trabalham dessa maneira. Eu trouxe uma pesquisa aqui que foi feita pela Dell Technologies. Eles entrevistaram algumas empresas e uma em cada 3 empresas pesquisadas diz que está preocupada com a possibilidade das suas organizações não sobreviverem às tecnologias emergentes. Quando eu falo das tecnologias emergentes, são todas aquelas tecnologias que a gente já conhece muito bem, que é IoT, realidade aumentada, realidade virtual, controle de sistemas,
5G, então todas essas tecnologias emergentes que são contextos um pouco mais técnicos, as empresas têm medo de, se elas não usarem isso, elas começarem a ficar em segundo plano e começar a perder receita. Então, quando essas empresas elas ficam preocupadas com isso, eu trouxe 3 pontos aqui do porquê que elas ficam preocupadas, e são pontos que, quando eu for falando, vocês vão ver que a gente tem muito desse contato no dia a dia da engenharia. Então, quando você pensa, putz, as empresas estão com medo de não saber sobre tecnologia emergente, falar IoT, internet das coisas, eu sei muito bem o que é isso. Por que que as empresas têm medo disso? Porque hoje elas precisam que os seus funcionários saibam que é uma internet das coisas. Hoje a gente sabe que é uma internet das coisas, a gente acha que isso é uma coisa simples que todo mundo sabe. Mas as principais empresas, as maiores empresas, não sabem tanto disso. Elas não têm uma área dedicada a ficar fazendo pesquisa e desenvolvimento e ficar testando sempre essas novas tecnologias. Então, por isso que elas precisam ter profissionais que conheçam, já venham do mercado com essa bagagem sobre tecnologias emergentes, sobre essas que eu expliquei para vocês, né, que eu trouxe como exemplo, porque é muito mais fácil já trazer alguém do mercado que saiba disso, do que criar toda uma área dentro da empresa e vai ficar sempre estudando sobre essas tecnologias que estão surgindo. Então, por exemplo, a empresa precisa ter profissionais com mindset ágil e que é direcionado a dados. Então, o maior receio das empresas que acontece hoje é profissionais internos que não tenham esse conhecimento em análise de dados e tecnologias em si. Hoje tem muitas empresas que têm profissionais mais antigos que não sabem o que é um RFID. Então, a gente sabe muito bem isso na Telco. Então, se você for para uma empresa e falar, se alguém perguntar algo sobre RFID, você tem propriedade para falar sobre isso. Hoje o mercado é bombardeado de novas tecnologias em vários tipos de segmento, e hoje as empresas têm medo, elas não conseguem ter uma visão e uma aplicação coerente dessa estratégia digital no contexto da empresa. Então, tipo, putz, eu sei que a IoT está crescendo demais, mas como é que eu consigo trazer a IoT para os produtos da minha empresa? Como que eu consigo trazer a IoT para uma maquininha da Cielo? O que vai agregar? Será que se eu trazer vai gerar algum tipo de retorno para a empresa? Vai otimizar em algum momento? Putz, hoje a gente tem pagamento à distância. Isso utiliza muito a tecnologia RFID. Há uns tempos atrás não tinha isso. Então, as empresas procuram pessoas que conheçam um pouco sobre essas ferramentas, né? E terceiro ponto muito importante é que as empresas querem profissionais que saibam entender que todo desenvolvimento, toda nova solução precisa ter um retorno financeiro. E é um pouco daquilo que a gente aprende, de novo falando, na FETIM, né? Tudo que a gente desenvolve lá, a gente precisa fazer um estudo se aquilo vai se vender, se a longo prazo a gente vai conseguir, as pessoas vão comprar e aquilo vai ter retorno. Então, não adianta você só trazer a transformação digital para dentro da sua empresa, trazer várias tecnologias, se aquilo não te traz retorno. Então, de novo, reforçando, isso a gente aprende muito na faculdade, a fazer esses cálculos, a elaborar nosso pitch, né, saber vender nosso produto, e as empresas precisam muito disso hoje para poder resolver problemas do cotidiano, para poder melhorar a produtividade tanto interna da empresa como a experiência do consumidor e, consequentemente, os resultados de negócio daquela empresa. Então, se você hoje está vendo esses pontos que eu estou falando, acha que são simples, as empresas que são pontos que qualquer colaborador da empresa tem, não é. As empresas hoje valorizam muito esses colaboradores que têm esse tipo de mentalidade, esse tipo de foco. Então, até uma dica que eu dou para vocês, né, quando vocês forem fazer estágio, sempre tentem pensar de maneira ágil, tentar sempre ter uma base de dados para poder propor alguma solução, pensar sempre quais tecnologias está tendo hoje, pode ajudar aquela empresa que eu estou trabalhando, e sempre quando for propor alguma ideia, né, sempre pensar no retorno financeiro que aquilo vai ter para a empresa. Beleza? E só fechando aqui com uma frase, né? Eu trouxe um pouco da minha visão sobre transição de carreira, sobre como o engenheiro pode trabalhar fora do setor industrial, mas
vocês podem continuar na área mais de automação, mais na área de controle, e que qualquer trajetória profissional, qualquer trajetória de sucesso, ela vai requerer sempre uma atualização constante e boas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Qualquer mercado que você vá hoje em dia, se você quer fazer uma transição de carreira ou não, você precisa estar sempre estudando, você precisa estar sempre se atualizando, fazendo uma pós, fazendo um mestrado, fazendo MBA, tá sempre participando de fóruns, de palestras, de cursos, porque sempre vai ter uma novidade nova no mercado e que você precisa já saber daquilo com propriedade quando alguém na sua empresa fala, surgiu algo novo, e você já tem que ter aquele conhecimento já, pelo menos, mesmo que seja básico, pelo menos aquilo na sua cabeça. Então, quando a gente fala, eu quero me formar logo para parar de estudar, isso não é uma verdade. Você se forma, você continua sempre estudando, você continua sempre se atualizando para você não ficar ultrapassado, e até porque vai estar sempre chegando pessoas com conhecimento da formação, né? Então, estou trabalhando 2 anos na empresa. Vai chegar alguém com mais conhecimento que você e você pode, infelizmente, ser passado para trás, né? Chegar alguém com muito mais conhecimento e você ficando ali parado no tempo, e enquanto outra pessoa vai crescendo. Então, sempre estude para saber um pouco das tecnologias emergentes, para saber sobre as habilidades que o mercado precisa, para saber quais são as tendências de um engenheiro, por que o engenheiro é tão valorizado nas empresas, e também ter boas oportunidades, sempre ter uma rede de contatos. Eu acredito muito que todas as atividades que eu passei pelo Inatel, todos os mini cursos que eu participava, palestras que eu participava, os eventos, eu sempre conversava com as pessoas, porque a visão delas, principalmente de quem já tinha se formado, agregava muito, porque eles falavam muito, putz, a inovação e empreendedorismo está crescendo demais, está surgindo muitas startups, então eles com aquela visão de formado deles ajudavam muito no direcionamento de quem estava ainda se formando. Então, por isso que eu falo, tenham sempre uma rede de contatos, conversem com pessoas que já formaram, para entender um pouco da percepção dela de como está o mercado, para que lá do mercado está mais aquecido, para vocês começarem a ver qual é a carreira que vocês querem ter depois de se formar na Inatel. Enfim, eu queria agradecer a atenção de vocês, espero poder ter contribuído de alguma forma, ter colocado uma sementinha aí no coração de vocês sobre como vocês vão escolher, qual carreira vocês vão seguir depois de se formar na Inatel. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar depois, eu deixei aqui o meu LinkedIn, deixei aqui meu e-mail, e qualquer coisa a gente se encontra presencialmente algum dia aí no Inatel. Obrigada, gente.